e eu lembro de olhar pro espelho e ter o maior arrependimento da minha vida. Olá, gente. Primeiramente eu quero me desculpar por estar gravando o áudio aqui, mas é que aquele meu microfone lindo que eu tava usando estragou o cabo. Sim, estragou em pouquíssimo tempo. Eu acho que esse aqui é um dos primeiros vídeos que o título é uma pergunta e não é clickbait, e a resposta é sim, é verdade. Eu não sei, nossa, eu estou nervosa, calma aí. Tô tendo um mini ataque de ansiedade. Eu também queria já ressaltar aqui, eu tô muito contra ultimamente vídeos que a intro se enrola muito, eu gosto de ir direto ao ponto, mas eu queria falar umas coisinhas antes da gente chegar ao real assunto do vídeo, que primeiro eu só vou contar o motivo de eu ter guardado esses anos todos esse assunto da cirurgia, eu vou explicar o porquê eu fiz isso no final do vídeo. E segundo é que eu quero ressaltar aqui bastante que, tipo, eu gosto muito de acompanhar trabalhos de cirurgia plástica, eu sou muito a favor, sim, da aceitação e quebrar esse padrão que existe de beleza, mas eu acredito muito também na força que o universo deu para pessoas estudarem e fazerem o trabalho delas, que é melhorar a vida, melhorar a autoestima das pessoas. Uma coisa que eu sou totalmente contra, a cirurgia plástica é muito mal vista por aí, é a questão das pessoas irem procurar um procedimento para tentar ser o que elas não são, buscar a aparência de outra pessoa, ou exagerar, fazer várias cirurgias e perder totalmente a identidade. Essa foi a minha enrolação. Se eu ficar meio confusa por aí, é porque esse vídeo vai ser o primeiro, e todas as perguntas que vocês fizerem aqui, que eu vejo que seria bom de responder, eu vou fazer num segundo vídeo. E a terceira coisa que eu queria falar também. Bom, já passaram-se um tempo da minha cirurgia e tem muitas coisas que eu me arrependo. Não 100% da cirurgia, mas são coisas que, se eu puder aconselhar pra quem tá procurando um procedimento cirúrgico igual o que eu fiz, tem certas coisas que eu aconselho não fazer, que se eu pudesse voltar no tempo, eu pensaria melhor e eu teria feito diferente. Então bora lá, eu fiz um roteirinho, tópicos aqui pra eu não me perder mais do que eu já me perco. Bom, vamos começar aqui pela data que eu fiz a minha cirurgia. Nós estamos em 2020 e eu fiz a minha cirurgia há 7 anos atrás. Eu fiz a minha cirurgia em 2013. E o porquê eu fiz essa cirurgia? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito magra e, consequentemente, pessoas magras não têm volume em certos lugares, né? A gente sempre escuta aquilo de quando você crescer, quando você menstruar, quando você fica mocinha, tudo vai crescer. O mundo te dá essa promessa, mas para certas pessoas isso não chega. Você vê as suas coleguinhas desenvolvendo e te dão já sutiã e roupas íntimas de adulto para você já usar muito cedo. Você se pergunta, tipo, por que não nasceu aqui? Para certos ganhos de massa, você entra numa academia, você trabalha bastante, mas aqui na frente não tem muito milagre, não tem muita vitamina. Para certas pessoas, às vezes ganha peso em várias outras áreas do corpo, mas aqui não. Foi um tempo da minha vida que eu falei, bom, não vai mais crescer, né? Então o jeito é procurar um procedimento. Eu fiz assim, basicamente com um pensamento bem raso. Eu era uma pessoa com um pensamento bem construído naquela época. Era uma coisa que eu vou explicar no final do vídeo. Todo sutiã que você ia buscar já tinha um bojo super grande, tipo, te forçando a ter até uma coisa falsa. E você fica pensando, pô, se até o sutiã vem com um bojão, é porque é pra eu fazer isso aqui, né? É o pensamento da pessoa. Eu vou colocar aqui umas fotos de antes eu fazer a cirurgia, e a maioria das fotos que eu tirava antes de 2013, eu usava 2 sutiãs de bojo, e mesmo assim ficava pequeno, né? Então eu procurei a cirurgia plástica meio que na louca. Foi uma ideia assim que a minha mãe falou, bora fazer isso aí. Eu falei, sério? Ela, sério, bora? Bora! Pra falar a verdade, não foi uma coisa totalmente bem pensada. Esse é o primeiro ponto que eu me arrependo. Mas, né, eu já tava com 22 anos, já tava bem crescidinha, então eu já sabia o que eu estava fazendo, mesmo estando fazendo na louca. A primeira coisa, procurar um cirurgião plástico de confiança, uma clínica de confiança. Alguns cirurgiões plásticos, que é bem raro, atendem no próprio consultório e centro cirúrgico deles. Eu optei por um médico assim, e eu trabalhava em salão de beleza, então a maioria das mulheres ou já tinha feito uma cirurgia ou já passaram por consultas. Existem vários cirurgiões bons, e isso que eu quero falar pra vocês. Não existe o melhor, não existe o pior. Pelo menos aqui em Curitiba, existem muitos profissionais muito bons, então é bem difícil de você escolher, porque você vai escutar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas no geral ali não
tem um que você fala, nossa, esse aqui, ó, cancela. Eu decidi fazer pensando na minha questão financeira, porque tinha um cirurgião plástico que ele não cobrava o valor da consulta. Ele cobrava no valor da consulta uma lata de leite em pó, que ele doava para instituições de caridade. Eu já achei essa ação super bonita e cada consulta dessas variam entre, tipo, 150 a 300 reais uma consulta. Eu pensei, cara, se eu for fazer uma pesquisa de uns 5, eu vou gastar uns R$ 1.000 com isso. Vamos nesse aqui, porque, tipo, ele é dono da própria marca de próteses mamárias, que é a LifeSeal. A minha prótese se chama LifeSeal. O nome dos meus gêmeos é LifeSeal. Então eu achei isso já muito legal, porque a clínica era dele, ele já tinha um centro cirúrgico na própria clínica, porque muitos cirurgiões fazem a consulta no lugar e daí fazem as cirurgias em hospitais. Lá tinha UTI móvel, tinha toda a estrutura, e o cara é dono da prótese, assim, ele tem uma fábrica. Se eu não me engano, eu acho que é uma das únicas próteses nacionais de silicone e a fábrica fica aqui. Eu falei, cara, se der algum problema com a garantia disso, eu vou ter suporte ainda aqui na minha cidade. Então eu decidi fazer com esse médico e ele era bem direto, bem louco, por sinal, assim, todos eles são meio malucões. Se eu pudesse voltar no tempo, eu pesquisaria mais entre os 2, 3 aí. Fica aí uma das minhas dicas, pesquise bem, não vá também no primeiro ali, só porque é mais barato a consulta, não. Tire ali um dinheirinho pra você pesquisar uns 3 bons que você conheça. Hoje em dia tem grupos de WhatsApp com recomendo, não recomendo, só sobre cirurgia plástica. E daí, chegando lá, ele perguntou assim, bem direto, tá, o que você quer? Você quer uma coisa natural ou você quer uma coisa mais tipo peitão? Assim, eu sou uma pessoa pequena, fui com um tamanho certo, tipo, nossa, quero colocar 250 ml. Ele pegou 2 próteses, vendo ali pelo meu tamanho, colocou, arrumou de um jeito no meu sutiã por baixo. Ele falou assim, ó, essa vai ficar assim e essa vai ficar assim. Qual você gostou mais? E as duas eram quase parecidas, mas eu achei que elas ficaram até pequenas. Eu falei, eu gostei mais dessa aqui. Ele falou, essa aí é 350 ml. Eu falei, o quê? Eu imaginei que 350 ml, tipo, meu queixo ia apoiar assim. E eu falei, nossa, tudo isso não fica tão grande. E eu pensei, cara, se eu já vou fazer esse negócio, já vamos fazer pra não ter arrependimento da questão de, putz, se ficar pequeno, e se isso, e se aquilo. Você escuta de muitas pessoas que depois o tamanho diminui, que depois cai. Eu falei, olha, entre 325 a 350, é 25 ml, vamos colocar 350 já. Louca. Arrependimentos. Eu me arrependo de não ter colocado um pouquinho menor. Assim, vocês nunca repararam, eu sou uma pessoa que nunca negou pra ninguém. Tipo, se alguém me perguntava, tipo, mano, isso é silicone? Eu sempre respondi quando alguém se tocava, eu só nunca expus isso. Mas o tamanho é uma coisa, assim, tipo, natural para o meu corpo. É o que eu escutei de muitas pessoas e é também o que eu acho. Cara, sério, só se eu tiver, assim, botando pra fora, alguém vai notar. Porque com roupa, blusinhas, se vocês forem ver nos vídeos anteriores, fica bem natural. Então, 350 foi um tamanho bom pra mim, mas eu me arrependo de não ter colocado um pouquinho menos, só por, tipo, não sei. E daí, existem 3 tipos de métodos pra você colocar o implante de silicone, a prótese, que é por baixo do músculo, por cima do músculo e no meio do músculo. Sim, eles pegam o seu músculo como se fosse um pedaço de colchão mole, cortam no meio e enfiam uma prótese ali. Eu sempre escutei do senhor Dr. Google que para pessoas mais magras, com pouca gordura, né, com pouco espaço de pele, seria muito bom por debaixo do músculo. Esse médico, ele não faz, ele evita ao máximo fazer por debaixo do músculo. Ele falou que o que acontece é que a minha estrutura era pequena para o tamanho que eu quero. Por mais que eu fosse uma pessoa pequena, os meus ombros são largos, é o que ele falou. Se ele fosse colocar uma prótese do tamanho de 350 por debaixo do meu músculo, não ia caber. Tipo, ia caber realmente uma de 250 ml e não ia nem aparecer no meu corpo. E realmente, tipo, ele me mostrou uma prótese de 250 ml, era minúscula. Não ia ter resultado nenhum. E ele aconselha muito mais fazer por cima, tanto que, tipo, a recuperação é mais rápida. É que nem eu falei, varia muito de cirurgião para cirurgião. O que ele fala, de acordo com ele, é que com o tempo, a prótese, sim, ela vai caindo. E esse músculo tem uma movimentação, de acordo com ele, não sou eu que estou afirmando isso. E a tendência é que o mamilo ou suba ou caia. Então eu falei, então coloca por cima mesmo, bem louca. E daí vem a questão do corte, né? O lugar do seu corpo que é cortado para colocar a prótese. Existem 3 tipos de corte que eu saiba. Faz tempo que eu não pesquiso, que é corte na axila, o corte por baixo, que é tipo aqui assim, e o corte na auréola. Não, eles não tiram totalmente a sua auréola, eles cortam na metade aqui pra baixo, uma meia lua, pra abrir a auréola e colocar a prótese. Eu achei bem interessante o jeito que ele faz, que é pela auréola. Então, o meu corte foi pela auréola. Me arrependo?
essa é a parte que eu me arrependo, tipo, da minha cirurgia, que foi o corte na auréola. Antes, né, como o meu seio era um seio muito pequeno, a minha auréola era bem pequena. Quando você coloca a prótese, a sua auréola aumenta de tamanho. E como o tamanho da prótese era grande, não é falando que foi impossível colocar aqui, mas era o máximo que o meu corpo suportava, a cicatriz eu não posso mostrar, né, tipo, senão o YouTube vai me censurar, acho que nem se eu tampar aqui vai dar. A cicatriz fica um pouco esticada. Assim, eu consigo ver, pra todas as pessoas que eu já mostrei, né, tipo, ai, posso ver teu seio, vamos, sou daquelas lá, ai, vem aqui, deixa eu te mostrar. As pessoas ficam procurando, assim, tipo, mas cadê a tua cicatriz? E ninguém consegue ver, não sei se é porque eu consigo ver e as outras pessoas não se tocam, mas enfim. Eu me arrependo de não ter colocado aqui por baixo ou pela axila. Eu sinceramente não aconselho muito o corte na auréola, que agora vem um dos meus maiores segredos que eu vou expor pela internet, mas eu acho que é um bem maior que eu me sinto bem aconselhando vocês. Toda cirurgia que você faz corre o risco de alguma parte do seu corpo não voltar da anestesia por algum dano, por afetar algum nervo, às vezes ocorreu tudo certo, mas o seu corpo não responde bem quando ele volta da cirurgia. Às vezes acontece isso com cesárea, tem mulheres que não sentem certas partes assim, tipo perto da cicatriz, e a parte dorme e não acorda mais. Aconteceu isso com um dos meus mamilos. Eu não sinto esse mamilo aqui, tipo, lógico, quando, tipo, pega com força, aperta, se sente um choque assim, mas eu perdi a sensibilidade e isso, infelizmente, pode acontecer. E eu já vi acontecer também com pessoas que fizeram o corte aqui e também não sente o mamilo, então é um risco que pode acontecer. Não é necessariamente culpa do cirurgião, do ambiente, da anestesia. Às vezes é o jeito que seu corpo acorda ali. E eu só me toquei disso depois, tipo, de 2 semanas, porque você não podia ficar tocando. E eu fiquei tipo, mano, perdi. Ah, e outra coisa, o meu procedimento foi costurado com cola. Muitas pessoas ainda usam ponto pra fechar. O meu foi cola cirúrgica. Como eu trabalhava em salão, eu via, tipo, pessoa que voltando de cirurgia plástica todo mês, e a gente ficava, ai, deixa eu ver. Mulherada é assim, eu adorava. Eu vi uma cliente que ela fez aquilo o corte em T, que é pra quando você levanta, tira excesso de pele, geralmente depois que você emagrece muito, sobra pele, ou depois que você amamenta e o seio acaba caindo. Tem aquele corte que é toda a auréola e um corte em T, e o dela foi costurado e cicatrizou muito melhor, eu achei, porque ficou muito bem fechado. A cola cirúrgica, ela cola, mas ela fica tipo um esbranquiçado, e se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito com alguém que tipo, se fosse pela auréola, costurasse ela, porque parece que fecha mais e só fica uns pontinhos assim. Esse é o meu maior arrependimento, que eu não indico. Eu, pessoalmente, Lorena, eu amiga, eu pessoa que já está com implante, prótese de silicone, eu pessoa que vive com silicone há 7 anos, não aconselho corte em auréola, eu aconselho corte em axila ou corte aqui embaixo, é o que eu aconselho. Eu aconselho sim o implante por cima do músculo. Bom, fica daquele jeito não muito natural, mas fica com essa voltinha assim por muito tempo, o seio fica mais erguido, vai dar mais volume, vai dar mais marcação em decote, e é o que a maioria das pessoas procuram. Vou falar pra vocês o que foi me pedido depois da consulta pra eu fazer a cirurgia, que foi eletrocardiograma. Eu fiz tudo no particular e foi super barato, e você faz rapidinho por ordem de chegada em hospitais, que é pra monitorar o teu batimento, a mamografia e uma ecografia da mama, o eletro da mama, ecografia da mama, que é aquela que eles passam gel e veem tudo certinho, e exame de sangue. Esses exames eu não levei pro médico, eu levei pro anestesista. Eu conversei com o anestesista e lá você fala se você fuma, se você bebe, se você usa drogas, se você já fez alguma cirurgia antes, se o teu corpo já recebeu algum sedativo. E lá ele vai avaliar teus exames pra saber se tá tudo ok, daí você marca o dia da sua cirurgia. E também foi pedido que eu comprasse um sutiã pós-cirúrgico, que é um sutiã que ele é bem reforçado, ele deixa bem apertado. Ele é bege e, tipo, geralmente nas próprias clínicas cirúrgicas eles já vendem, mas ele varia entre os 70 a 100 reais um sutiã cirúrgico. Esses exames ao todo
ao todo, eu acho que eu gastei uns R$ 250 na época. Então, eu marquei a minha cirurgia pro dia... Não lembro, vou deixar aqui o dia, porque eu sei certinho o dia que foi e já vou contar o porquê. No dia da cirurgia, eu acordei, foi me pedido pra não tomar nem água, nem suco, nem nada, e ir direto pra lá. Cheguei lá, eu entrei no consultório, ele fez uma marcação enorme no meu seio, com a auréola, e eu esperei um pouquinho, entrei e dei de cara com uma maca com 2 espaços pra braço, assim, e eu tava muito tranquila. Minha mãe tava muito nervosa, ela foi comigo, a gente foi de busão. Falei, mãe, a gente tem de busão pra fazer uma cirurgia mó cara. Eu olhei pras enfermeiras e falei, nossa, tem gente que chega, olha isso aqui, desiste? Ela falou, sim, tem. Eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Daí eu deitei, elas tentaram furar, né, tipo, a minha veia com agulha. Eu falei, ó, é melhor vocês furarem a outra. Avisei tudo certinho. E daí eu perguntei, cadê minhas próteses? E daí elas me mostraram, elas ficam numas bandejinhas com um lacre. E eu, nossa, tá aí, meu... Eu tava super tranquila. Elas me pediram pra virar de lado. E primeiro elas me sedaram pra depois dar, né, tipo, aquela a agulhada nas costas, que é a anestesia geral. E daí eu olhei ainda pra elas e falei, tchau! Desabei. E eu acordei numa sala com o meu rosto coçando, porque tava voltando. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu tava deitada assim. Eu fui, tipo, tocar no meu rosto pra coçar, eu bati no seio, assim, tipo, meu Deus, isso não tava aqui antes. E eu olhei pro lado, tinha uma outra mulher, ela já tava acordada, assim, uma loirona bonita. Ela tinha operado, eu vi ela chegar antes, junto comigo, no consultório. E ela só olhou pra mim e deu risada, assim, e eu olhei pra ela e falei, ai, tô coçando, e eu apaguei de novo. E me levaram pro quarto. Lá no quarto, minha mãe tava me esperando, e a primeira sensação que você tem quando você olha, tipo, ficou pequeno. Não sei porquê, naquele sutiã e do jeito que eles te enfaixam, tava tudo enfaixado, o sutiã, tudo enfaixado aqui assim, cheio de gás, e você olha e fala, meu, ficou pequeno. É a primeira coisa que passa na tua cabeça. Mas daí eu dormi um pouquinho, e quando eu acordei, daí chega uma sopinha linda e maravilhosa, assim, e eu fiquei, meu Deus, vou comer, que delícia, só que eu vomitei. Tem pessoas que ficam com ânsia depois da anestesia. Eu fiquei morrendo de dó. Eu levantei 2 vezes pra vomitar, mas eu fiquei com dó porque parecia muito, muito boa aquela comida e minha mãe comeu lá pra mim. Daí eu voltei de táxi pra casa e eu fiquei com um sono absurdo. Foi me passado antibiótico e 2 remédios pra dor. E chegando em casa, assim, tipo, eu não sentia nada. Eu tava muito, muito, muito de boa, mas com um sono absurdo. Minha mãe já tinha preparado a minha cama. Na época eu tinha um monte de travesseiro, então tinha que dormir meio que sentada. A maior dificuldade que tinha, na verdade, era levantar. Nos 2 primeiros dias tinha que precisar de ajuda pra levantar sozinha, porque você não pode fazer nenhum tipo de movimento assim, cotovelo grudado aqui na costela e fazer isso aqui, força zero. Você não pode fazer força nenhuma nos primeiros dias, já vou contar o porquê. A sensação mais estranha que tinha, na verdade, era levantar, porque quando você levantava, parecia que tinha um peso, assim, você levantava e parecia que tinha um peso caindo. Você ficava tipo, meu Deus, é a sensação de que alguma coisa tava caindo. Nossa, era muito estranho. E daí passou uma semana, só limpando com lenço umedecido, tomando banho daqui pra baixo. Mas peraí, deixa eu contar que no segundo dia, eu me lembro certinho que eu tava bem. Eu já tinha lavado o cabelo no dia anterior e tinha lançado o MV de No do BTS. E eu juro pra vocês, falei, nossa, eu tô bem, eu vou fazer esse reaction. Eu tava com uma camiseta assim, eu me arrumei toda na medida que eu conseguia ali. E eu tentei gravar esse reaction, só que daí começou uma dor absurda que eu não tava aguentando e eu desisti. Muitas pessoas me perguntam por que eu não fazia reaction de BTS antigamente, mas eu tava com tanta dor que eu não conseguia me concentrar no MV. Eu falei, não, chega, não vou tentar, não vou forçar nada, vou ficar sem gravar vídeo mesmo. Mas eu lembro certinho que a minha cirurgia foi um dia anterior do lançamento de No. E no segundo dia começou a dar febre, começou a dar as dores, eu sentia muita dor aqui, assim. No corte, não sei em si, não, mas em volta, na musculatura, sente uma dorzinha chata, mas passa depois que você toma os remédios. E daí, após uma semana de cirurgia, fui no consultório de novo, né, pra tirar tudo aqui, pra ver como é que tava. E eu lembro de olhar pro espelho e ter o maior arrependimento da minha vida. Eu não vou mentir, eu tô sendo totalmente sincera até demais nesse vídeo, de um jeito que eu nem pensei que eu ia ser. Eu olhei e eu quase chorei, eu falei, o que eu fiz? Uma amiga minha foi me levar, né, porque era longe da minha casa e eu ia dormir na casa dela, e a imagem que eu olhei no espelho era horrível. Ainda tinha, tipo, as marcas de caneta. Mas, cara, quando você coloca a prótese, e como ela tá ali presa, não deu tempo de inchar, não deu tempo ali de a prótese se tornar parte de você. É só uma bola mal colocada. Eu juro pra você que um dos meus seios parecia até quadrado. E eu olhei aquilo, eu quase chorei. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eles estavam, tipo, aqui assim, ó, altos, enormes, assim, parecia uma coisa de 500 ml. Eu falei,
meu Deus, quanto será que é pra tirar? Daí, eu fui pra casa da minha amiga e eu tive uma crise, assim, horrível. Não falei pra ela, mas eu fiquei até 5 horas da manhã na internet pesquisando se aquilo voltava ao normal, se caía um pouco, se diminuía um pouco, se aquilo iria virar um seio, não duas pedras, assim, porque eu tava apavorada, eu tava arrependida, apavorada e com medo de ficar com aquilo, de me olhar e... Nossa, eu me senti apavorada. Só que daí eu pesquisando muito, depois eu fui de novo na clínica, falei com 2 moças lá, 2 secretárias que fizeram o seio com ele, uma me mostrou, falando, não, vai ficar assim. Não se preocupa que depois que desinchar isso aqui, você vai ficar até arrependida de estar desejando que diminuísse. Eu falei, não, pelo amor de Deus, porque, cara, quando você coloca uma prótese, ela gruda ali no teu corpo, por isso que os primeiros dias de recuperação é muito fundamental você não se mexer, porque o teu corpo tem que entender o que tá acontecendo, assim, tipo, cara, não fazia parte de você. Você coloca aquilo e o teu corpo fala, tipo, mano, que porra é essa? Que é isso que você colocou aqui? E daí o teu corpo vai lá fazer todas as funções, daí tem aquela questão, aquela apreensão de se vai rejeitar ou não. E daí, se eu não me engano, ela cria, o que me explicaram é que o organismo meio que cria uma aderência pra aquilo e aos poucos ela vai se movimentando, porque, cara, nos primeiros dias não fazia nem isso aqui, ó. Isso aqui, olha só, uma música sensual. A prótese não se movimentava. Ela era totalmente grudada no meu corpo. E depois de uma semana, me liberaram pra fazer massagem, drenagem. Foi bem baratinho, tipo, R$20 a sessão. Eram 2 sessões, 10 sessões eu paguei. E eram sessões que aliviavam bastante. Nos 2 primeiros dias era muito divertido, porque ela ia passando aqui, pareciam pedrinhas, assim, porque é água. E ela ia quebrando essa água aí, tipo, drenando. E ela ia movimentando bem devagarzinho, tipo, pra cima, pro lado. E aos poucos, aquilo foi criando uma aderência e o seio foi começando a se mexer. Mas, tipo, demorou, tipo, mais de um mês, assim, pra se movimentar. Porque antes parecia uma pedra. E realmente, depois de uns 6 meses que foi, tipo, tomar um jeito de seio. Tipo, redondinho, meio caidinho, fazendo uma voltinha. Porque antes esse negócio era aqui em cima. Hoje faz 7 anos. Só ano passado que eu comecei a reparar, tipo, deu uma caidinha. Porque eu dei uma engordada também, tipo, esse ano. Eu falei, nossa, deu uma caidinha, assim. Mas pra mim não é problema nenhum, porque como ele sempre foi muito alto, agora deu uma baixada, eu falo, ui, graças a Deus. Mas a maioria das mulheres odeiam isso. Elas não gostam quando, tipo, o seio diminui, tem umas que diminui demais, elas ficam arrependidas e querem colocar mais. No meu caso foi choque, tipo, desespero. Tipo, meu, tá muito grande, tá horrível, eu devia ter colocado menos, eu nem deveria... O que eu tô fazendo? Foi essa a minha reação, mas depois de uns meses passou. E após 2 semanas eu voltei a trabalhar. Como, tipo, no meu trabalho eu trabalho mesmo sentadinha ali, não teve problema nenhum, porque eu não preciso carregar peso, eu não preciso erguer meus braços. E após 2 semanas eu, tipo, também fui no... 3 semanas? 2 semanas eu também fui de novo pra consulta do pós-cirúrgico. E lá eu ainda continuei, né, tipo, com os curativos, né, na cicatriz. Eu entrei lá, assim, com os bracinhos bem grudados, ele entrou e falou assim, por que você tá assim, toda travada? Ele pegou os meus braços, gente, e começou a chacoalhar. Ele, vamos chacoalhar, aquilo doía. Ele, não, a partir de agora você tem que transformar isso em peito, porque por enquanto são 2 implantes, você tem que adaptar ele à tua rotina, lógico, sem carregar peso, academia ainda não, mas você tem que começar a se movimentar como você sempre se movimentou, dançar. Eu perguntei, na época eu dançava. Eu perguntei, e dançar? Ele falou, não, espera pra dançar mais pelo menos um mês, assim, mas, tipo, vai adequando tudo, porque senão isso aqui não vai pro lugar. E daí foi realmente depois que eu comecei a fazer as coisas do meu dia a dia, sem muito exagero, sem muito, tipo, porque tanto que não dava, doía, que começou a ir pro lugar. Só no ano seguinte eu resolvi fazer academia, mas o indicado é depois de, tipo, 3, 5 meses. Bom, eu falei que eu ia falar dos meus arrependimentos no final, mas eu acabei falando durante o vídeo, acho que ficou melhor desse jeito, deixa eu ver aqui. E uma outra coisa que foi bem complicada no começo, nos primeiros meses, foi dormir de bruço. Eu sempre dormi de bruço. No começo é bem complicado, você tem que esperar uns meses, sim, e, tipo, pra quem é acostumado a uma posição pra dormir, você é meio que vencido ao cansaço, o seu sono não rende muito, mas depois eu acho que de uns 6 meses eu fui dormir de bruço, mas antes teve um dia que eu, sem querer, de noite, acabei virando, eu acordei de bruço com o braço assim, e doeu pra caramba. Nossa, eu pensei que já tava rejeitando, que eu ia cuspir aquela prótese, que eu ia cagar ela, e eu fui correndo e ele me deu um remédio pra dor e um antibiótico, e depois disso eu senti certas dores, só quando realmente, sei lá, eu dormi sem querer assim, em cima dele com o braço pra cima, porque, tipo, essa musculatura toda aqui envolve, sabe? Mas tirando isso, assim, só dor muscular mesmo. Eu ia comentar também da primeira vez que eu tomei banho sem o sutiã, que foi a coisa mais horrível do universo. Foi horrível, porque, cara, não era seu isso antes. Lavar o corpo, como eu não tinha seio nenhum, de acordo com o cirurgião, ele falou, meu, como é que você vai amamentar? Eu te abri e, tipo, não tinha nada. Socorro. O teu braço encosta e você fica, tipo... O que
que estranho, é muito estranho nas primeiras semanas. Eu vou contar aqui rapidamente outro caso de uma pessoa que eu aconselhei ir nesse cirurgião. Eu não sei nem se ele tá exercendo a profissão ainda, por isso que eu não vou divulgar o nome dele. Se eu não me engano, ele se aposentou, porque de acordo com ele tá rico demais, trabalhou demais, agora ele quer descansar. Uma amiga minha fez a cirurgia com ele, porque ela gostou tanto do meu resultado, viu que ficou bom. Só que o dela aconteceu coisas tensas, por ambas as partes. Alguém que acompanhou e também precisa ver os dois lados, os dois tiveram erros. É aquilo, quando você sai da cirurgia, você não sente nada, mas não quer dizer necessariamente que você tem que fazer força, erguer os braços, fazer faxina, você tem que ficar em repouso, você foi operada. E ela nunca tinha, sei lá, nem tomado uma anestesia na vida, nem tirado um siso. Mas ela acabou fazendo alguns esforços depois da cirurgia, né? Tipo, no segundo dia ela tava lá, tipo, arrumando os armários. E ela teve um problema assim, que, tipo, a prótese dela grudou na pele e foi derretendo a pele dela, tipo, tava necrosando a pele dela. E o que foi errado da parte desse médico é falar assim, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, ela teve que, tipo, quase entrar em processo judicial, mas ele refez, daí, tipo, ela tirou o seio, ficou meses sem o seio, e depois ele recolocou. E daí ela, tipo, conseguiu se recuperar certinho, mas ela teve que fazer o negócio 2 vezes, porque ela não se comportou no pós-cirúrgico. E ele também, tipo, foi tipo, jogando para escanteio, assim, tipo, não, isso aí é normal, isso aí já passa. Dois foram bem errados. Então, o que eu aconselho, pelo amor de Deus, se vocês forem fazer um procedimento cirúrgico, respeita o pós-operatório, porque pode não tá doendo, pode não tá incomodando, mas você precisa de repouso pro teu corpo trabalhar, pro teu corpo entender o que tá acontecendo ali, pra ele dar algum jeito de, tipo, fazer tudo dar certo, pelo amor de Deus. Agora a gente vai falar sobre o valor. Eu, sinceramente, não sei quanto que tá uma prótese silicone hoje em dia. Eu realmente não sei. Mas na época, as cirurgias estavam variando entre 7 a 9 mil reais. Eu juntei muito dinheiro, foi a primeira vez que eu juntei dinheiro na minha vida. Eu paguei à vista 6.800 reais. Eu dei uma negociada, eles deram um valor de 7.700. E eu falei assim, eu tenho 6.500 à vista. Nem tinha. A pessoa do administrativo falou pra mim, esse valor à vista a gente consegue 6.800. Foi um valor bem baixo na época, porque a maioria que eu pesquisava, assim, por clientes pagaram 7, 8, 9. Hoje eu não faço ideia de quanto esteja, eu não pesquisei mais. Eu não tenho noção, mas na época foi 6.800, mas né, todo ano eles têm reajuste, as coisas só sobem, e foi há 7 anos atrás, então hoje eu não tenho ideia, mas esse foi o valor que eu paguei. Mais uns 200 reais de exame, mais 70 reais de sutiã pós-cirúrgico, mais 150 reais em remédio, dá uns 7.300, 7 e pouco, com tudo envolvido aí. Agora eu quero falar pra vocês sobre a questão de por que eu não falei isso antes. Deu um vídeo de meia hora, mas eu espero que esteja ajudando vocês. Como eu falei um pouquinho no começo do vídeo, eu era uma pessoa com um pensamento muito raso. Eu tinha um pouco esse pensamento que hoje eu sou muito, muito, muito contra, que é querer ser quem você não é e achar que alguma coisa externa sua, se você modificar ou se você enquadrar nos padrões que a sociedade exige, vai te tornar uma pessoa feliz. E isso me fez infeliz por muito tempo. Eu cheguei até a ter vergonha de ter feito essa cirurgia, depois que eu me toquei disso, porque hoje a gente vê tantas pessoas se aceitando e dando exemplo de que você não precisa se importar com o teu exterior, sendo que o teu interior tá machucado, porque isso não é resposta nenhuma. Que nem eu falei, eu nunca neguei que eu fiz, já contei pra, tipo, inscritas que me viram em eventos, eu nunca neguei, tipo, eu só nunca expus isso. Daí, quando vai chegando o tempo, né, falando nisso, né, toda prótese tem essa de, deu 10 anos, é bom você fazer uma mamografia, você fazer uma eco, fazer aquela ressonância pra ver se a prótese não tá encolhendo, não tá encapsulando. A prótese, quando ela apresenta sinais de que ela quer ser trocada, ela vai encapsulando. Foi o que aconteceu com a minha amiga que colocou e necrosou. A prótese, ela vai encolhendo. Ela perde a estrutura, mas se você for fazendo um exame por ano e tá tudo sossegado, você vai ficando com ela. E a minha prótese, ela é da Life Seal e ela é texturizada, ela parece um veludo, assim, também. Daí o que eu tava falando. Eu me comparava muito com as outras pessoas e eu achava que se eu tivesse algo que uma outra pessoa tinha, tipo, de aparência, eu ia ser mais feliz, e isso foi a pior das decisões da minha vida. E demorou anos pra eu entender que não era eu conseguindo alguma coisa ou mudando alguma coisa em mim que eu ia ser feliz, que eu ia conseguir namoradinho, que eu ia conseguir mudar de vida, tanto que, tipo, depois que eu consegui isso, eu comecei a ver outros defeitos que só eu conseguia ver, e eu não conseguia ver minhas qualidades, eu não me aceitava, e hoje em dia eu me aceito. Se fosse hoje em dia, eu colocar
colocaria? Colocaria sim, mas eu colocaria menos. Eu não colocaria com um pensamento de tipo, quero ser que nem fulana de tal, porque eu nunca vou ser fulana de tal, eu sou a Lorena e só eu sei disso. O que mais que eu ia falar? Eu acho que é basicamente isso. Eu nunca tive vergonha. Tinha um pouco de medo de julgamento, aquele pensamento de, ai meu Deus, vão me zoar porque minha teta não é real. É real sim, porque eu paguei a vista, eu não tô devendo pra ninguém. Meus gêmeos estão aqui, por mais que deu algum probleminha ali, um deles é meio insensível. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu falei, cara, se passou tudo isso de tempo, ele não quis sair de mim, não rejeitou, é porque é meu. Então é meu. E eu senti também a importância de falar e avisar esses certos detalhezinhos que depois pode te fazer arrependido, e tem pessoas que entram em depressão por causa disso. De tipo, ai, não ficou do jeito que eu queria, perdi a sensibilidade. Tem pessoas que o mamilo entra pra dentro da pele, tipo, é uma reação bizarra que você perde o mamilo. Então tudo isso tem que ser muito explicado e muito bem pesquisado. Hoje em dia tem muitas influencers, muitas youtubers, muitas pessoas que abrem esse assunto na internet. Eu acho muito importante, principalmente pra você pesquisar muito bem, ter paciência, não fazer as coisas na pressa, pra futuramente você não se arrepender. E sobre a questão da idade, eu já conheci pessoas que colocaram muito novas, tipo, eu conheci uma menina que colocou com 15 anos de idade. Eu sou totalmente contra isso. Eu coloquei com 21 anos de idade. Eu tinha 21 ou 22? 22. Eu acho uma idade muito nova pra se fazer essa modificação no teu corpo. Eu acho até errado da parte do médico fazer uma cirurgia em alguém tão novo assim, quando é uma coisa estética, sabe? Quando é uma questão estética, que eu acho que é uma coisa que vocês têm que amadurecer bem a ideia, pesquisar bastante pra não dar nenhum problema, tanto pra tua saúde quanto, né? Eu sou totalmente contra você fazer isso antes dos 18 anos, que ainda tem muita coisa pra você se preocupar na vida e desconstruir em você mesma pra depois fazer isso. Eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui abertos os comentários pra você fazer suas perguntas. Eu quero fazer um segundo vídeo, se vocês tiverem algum outro tipo de pergunta. Eu acho que eu deixei, tipo, tudo aqui realmente que tava no meu alcance. Se eu esqueci de alguma coisa, eu anoto pra no segundo vídeo, tirando as suas dúvidas, eu incluir alguma informação também. E é isso aí. Eu também peço que, tipo, não julguem pessoas que fazem cirurgia plástica, porque eu acho isso muito errado. Porque realmente, às vezes, é uma coisa que a pessoa tinha muita insegurança, uma pessoa tinha um bloqueio, e que se ela fez, é porque ela quis essa mudança, quando é feito com consciência, quando é feito com noção. Se você não perder a noção e não perder a sua identidade, não vai mudar o caráter da pessoa, vai fazer até a pessoa evoluir de pensamento. Deus queira que pra bem, pra certo. Não muda nada da alma da pessoa, do carinho que ela tem por você, nem nada. Eu acho muito errado se zoar quem fez cirurgia plástica, tirando alguns casos que você olha e fala, meu amigo, por quê? Pessoas querem o bem pra elas mesmas e querem se sentir bem pra refletir pra outras pessoas, pra todo mundo ficar bem. Então, não, né? Não é desnecessário. E é isso aí, eu vou indo, senão eu vou ficar falando por mais 10 minutos e já deu. Deixa like, comenta, se inscreve, deixa os comentários abertos pra vocês. Desculpa eu tá toda enrolada desse jeito mesmo com o roteiro, porque eu tava muito ansiosa. Eu pensei por meses fazer esse tipo de vídeo, na verdade por anos fazer esse tipo de vídeo, e eu finalmente tô fazendo aqui agora pra vocês, tá bom? Eu vou indo, bye bye.